Pessoal, boa tarde a todos aí, sejam muito bem-vindos aí à nossa sala VIP, Metodologia FICUB. Estava falando aqui antes de você chegar, bom, que a nossa sala aqui acontece toda sexta-feira, é um espaço exclusivo, onde não tem transmissão pública, só depois o replay fica disponível. É um espaço que a gente disponibiliza para que novas pessoas que conheçam aí a metodologia FICUB possam vir até você, tirar as dúvidas que tenham aí sobre o método, que tem bastante dúvida, estava aqui com o pessoal aqui até então tem bastante dúvida, acho que a principal delas aí, boa, vamos começar até por uma ordem para a gente ter, né? O Bruno pergunta no que se baseia o FICUB, se é análise técnica, acho que tem várias perguntas, né? Qual tipo de técnica utilizada pelo Bo, o Walter também, ou seja, Bo, que é o FICUB, né? Para que as pessoas consigam entender aí. FICUB nasceu como um método de analisar preço no gráfico. Depois virou uma filosofia, mas no gráfico financeiro, a média áurea é presente como em toda a natureza, né? A gente pode representar a média áurea por um padrão chamado fractal 5,3. Deixa eu mostrar minha tela aqui que eu mostro para todo mundo como é que é. Inclusive tinha algumas pessoas assim, fala, vou colocar um exemplo aí de como que funciona. É bom que você já mata também de uma vez. Assim, tecnicamente falando, teoricamente falando, aqui é um fractal 5,3. 5 movimentos na direção da tendência maior e 3 movimentos na contratendência. Tá? A ideia é um ciclo básico, nesse caso, o ciclo básico para cima. Topos e fundos ascendentes, e dentro do ciclo básico, esse padrão 5,3. Tá? Acontece que quando você desenha esse fractal 5,3 dentro dele mesmo, em escalas diferentes, nos pontos de reversão, a gente tem uma relação matemática. Φ, a média áurea, elevado ao potencial 3. Então, a gente vai olhando aqui, coloca indicadores no gráfico, para a gente entender o que está acontecendo com essas linhas aqui. O que está acontecendo com essas ondas? Se eles estão trabalhando juntos ou trabalhando contra. Quando estão trabalhando juntos, é uma tendência, e quando estão trabalhando contra, é uma consolidação. Então, uma tendência seria aqui, uma tendência seria por aqui, por aqui, por aqui, e o resto é consolidação. Aqui é uma consolidação, aqui é uma consolidação, aqui é uma consolidação. Então, a gente identifica os pontos onde nossos fractais FICUB estão trabalhando juntos para ver tendência e consolidação. Tem algumas maneiras de fazer isso. Podemos, por exemplo, simplesmente colocar linhas no gráfico que representa esses fractais. Por exemplo, essa linha azul, ele representa fractal pequeno, está caindo. Dourado, fractal médio, está caindo. Prateado, fractal grande, está subindo. Então, tem uma briga aqui entre o médio e o grande. Isso é uma consolidação. E o preço normalmente oscila entre uma linha e outra. Isso é um exemplo de consolidação. Um exemplo de tendência é aqui, onde o preço está acima de todas as linhas. Então, vai subindo fortemente aqui. Aqui é uma tendência de baixa. Todo mundo trabalhando para baixo. Aqui é uma tendência de alta. Aqui é uma consolidação. Então, a gente identifica onde tem consolidação, onde tem tendência, tenta ficar fora da consolidação. Dá para operar na consolidação se tiver uma relação retorno-risco interessante, um alvo distante. Por exemplo, aqui,
se eu considerar que aqui eu tenho uma resistência e aqui eu tenho um suporte, e o preço está bem aqui. Eu posso medir a distância entre aqui, entre o preço, a resistência e o alvo. Se eu tiver mais do que três vezes, aí eu tenho uma operação na consolidação. Deixa eu mudar isso aqui para 3:1. Aqui, por exemplo, tinha uma operação interessante, onde o stop era desse tamanho aqui, o stop aqui e o alvo aqui. Então, dava para fazer essa operação dentro da consolidação. Então, na tendência, a gente opera direção, na consolidação, a gente opera risco. Então, é assim que a gente olha para o gráfico. Simples, né? Tem alguns indicadores diferentes, linhas verdes e vermelhas, um excelente exemplo de uma forte tendência. Aqui, quando a gente está acima de 3 linhas verdes, 1, 2, 3, aí forte tendência. Quando a gente está entre linhas verdes, consolidação. Quando a gente ganha 2 linhas vermelhas, tenta chegar na terceira linha vermelha aqui embaixo. Então, a gente tem um alvo aqui embaixo agora. Então, basicamente isso. A gente está olhando o gráfico. Se eu fizer, talvez, Mônica, se eu fizer alguma coisa mais colorida aqui, fazer o seguinte. Ciclo básico, azul. Daqui para cá. Aí depois, retoma aqui em cima. Aí, fractal 5, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. E agora, o fractal pequenininho. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Então, quando a gente faz isso, entende que aqui tem um bom movimento, todo mundo trabalhando para cima. Aqui não. Aqui retomou, todo mundo trabalhando para cima. Aqui não. Aqui a gente testou topo, mas já contra o azul. E agora está todo mundo trabalhando junto com o azul para baixo. Tá? Então, a gente vai tentar pegar uma operação daqui para cá. Vai tentar pegar essa operação, esta operação e essa operação. O resto é uma espécie de briga. Então, a gente coloca, essa aqui é teórico, a gente coloca isso no gráfico, comparar o gráfico com o teórico e identificar que tem uma compra aqui, tem uma compra aqui, tem uma venda aqui. É isso que a gente faz. Agora, é muito mais do que isso, né, Mônica? É muito mais do que isso, porque a análise gráfica é simples com o Ficube. Você consegue identificar a tendência à consolidação sem ambiguidade. E quando aparece uma oportunidade, aí tem que executar e fazer a coisa certa. Isso é contraintuitivo. Então, a gente tem grandes desafios do ponto de vista psicológico, porque operar no mercado é contraintuitivo. Então, a gente tem um grande componente do sistema Ficube também lidando com psicologia do mercado. E, logicamente, tem o lado de gerenciamento de risco e capital,
matemática do mercado, expectativa positiva, o que é um bom trade system, qual é o tamanho de posição correto. Tudo isso, matemática do mercado, são conceitos simples, mas também ninguém escapa. Se não respeitar, não tem como ganhar. E para ganhar mesmo, tem que combinar as três. Tem que cultivar e manter as habilidades analíticas do gráfico, psicológicas, né, comportamentais, e também gerenciamento de risco capital. E também tem um quarto componente, que é o lado operacional, né, clicando no botão correto, no HB ou da plataforma. Não é tão difícil, mas é muito, muito importante. Lembrando também, pessoal, que algumas pessoas aqui perguntaram, Mônica, posso utilizar o Ficube aonde? Em que ativo? O Bo já mencionou, vamos mencionar novamente, né, Bo? Qualquer ativo, qualquer mercado e qualquer tempo gráfico, tá? Inclusive, eu vi também aqui que algumas pessoas já vieram de cara aí, perguntando aí sobre o day trade. Eu e o Bo aqui, nós estamos aqui toda sexta-feira, então nós dois aqui já estamos bem calejados aí com isso. A gente sabe que a grande procura das pessoas é no mercado do day trade, até porque ele fascina mais, a internet está aí para isso, os anúncios têm mais para isso também. Então, a gente pode falar desde sempre, né, Bo? Para ter bastante cuidado aí com relação aí ao day trade, principalmente aí para quem está começando, né? Sim, sim, sim. Qualquer ativo, qualquer tempo gráfico. Isso realmente não é importante. O mais importante bom, é o lado psicológico, execução disciplinada e consistente. Isso, para mim, continua o maior desafio. Eu consigo ver o gráfico de qualquer jeito, né? Qualquer gráfico, eu consigo identificar se é para operar, se não é para operar, se é para comprar, se é para vender, onde está o stop, onde está o alvo. E aí a gente tem que lidar com a questão que ninguém consegue ver o futuro. A gente não está no trabalho de adivinhar o futuro. A gente está no trabalho de identificar simplesmente condições técnicas do gráfico onde tem uma vantagem estatística. Se a gente identificar o setup que tem 60%, 70% de taxa de acerto e uma relação retorno-risco interessante, já é suficiente. Então, a gente não precisa prever o futuro, tá, gente? A gente está olhando para o gráfico, identificando o setup, entendendo a probabilidade e entrando quando a probabilidade está em nosso favor. Boa, boa. Tem uma pergunta aqui, Ali Arral. Se você tiver na sala ainda, Ali, você pode ativar o microfone aí para você poder fazer a pergunta aí diretamente aí para o Bo. Fique à vontade, caso você esteja aí. Estou vendo aqui que você está. Você pode ativar o microfone, está aqui na parte de baixo, onde tem um microfonezinho. É só ativar aí para você poder participar, caso você possa. Agora deu aí, tudo bem? Oi, tudo bem? Como vai? Obrigado. Tudo jóia? Fique à vontade para você poder fazer sua pergunta, o Bo. Eu vi que você tem interesse aí no day trade. É bom também que ele tire a sua dúvida. Obrigado, Mônica. Bom dia, boa tarde, professor. Tudo bem? Fala ali. Tudo jóia? Eu estou fascinado com assim, a metodologia, né, do Ficube e assisto muito a tuas aulas, né, no YouTube, principalmente. Eu não vejo em nenhum momento o senhor falando do timing da entrada. O senhor sempre fala no contexto, na tendência. Isso é correto, né? 100%. Mas o timing do trader de entrar numa operação. E a minha segunda pergunta, que eu depois escrevi, é sobre uma possível recessão no mercado americano. Desculpa, qual isso vai, o senhor acha que sobre a recessão no mercado americano, né, que tem a inflação lá tá subindo, se isso pode afetar aqui o nosso mercado, a nossa bolsa B3, se pode afetar o índice em geral. Deu sim para compreender. Valeu, obrigado. Nada. Você está onde ali?
Estou em Foz do Iguaçu. Foz do Paraná. Iguaçu. Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu. Existem algumas entradas diferentes, seguindo o conceito. Deixa eu mostrar a minha tela aqui. Seguindo o conceito dos fractais, né? Então, por exemplo, deixa eu entrar aqui no BO1, nesse gráfico aqui. Ver se eu consigo achar. Aliás, isso aqui é um gráfico muito interessante, que ele mostra alvos e riscos, né? Então, a gente tem essas linhas aqui que mostram quando a gente tem certas resistências ou suportes. Quando você tem uma resistência dupla azul aqui, você tem o primeiro alvo, o segundo alvo. E tem probabilidades de chegar no primeiro e no segundo alvo, dependendo da distância entre as linhas, tá? Aqui, 72, maior do que 34. Estamos ganhando mais combustível. Tem o primeiro alvo, o segundo alvo. Aqui, 144, primeiro alvo, segundo alvo. Então, a gente utiliza simplesmente o pivô. Né? Eu quero vender. Ok, eu quero vender aqui. Vou vender quando? Vou vender quando esse ROC 17 virar para baixo, por exemplo. Mostra que a gente confirmou um pivô aqui e dá para colocar seu risco baseado nisso. Uma maneira é isso. 17, ROC virou para baixo. Eu estou querendo vender, que aqui eu estou consolidado, com risco pequeno, o alvo distante. Quero vender. Quando? Quando o preço faz um pivô. Como é que eu sei que ele fez um pivô? Não, dá para ver pelos candles e dá para ver pelo ROC. Esse ROC 17 virou para baixo. Então, é uma venda, tá? É uma venda aqui, é uma venda aqui. Você vai colocar o stop atrás dos pivôs anteriores. Então, por exemplo, eu tenho uma venda aqui, tá? Eu vou colocar o stop atrás do pivô anterior. Aí tem outra venda aqui. Posso baixar o stop para cá. Tem outra venda aqui. O stop está aqui. 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 Aí depois vem outros setups. Né? A ideia é a seguinte. A entrada é simplesmente quando o preço vira. Quando vira para cima, quando você está querendo comprar, ou quando vira para baixo, quando você está querendo vender, tá? E a gente quer fazer vendas na direção da tendência, e a gente quer fazer quando a gente tem relação retorno-risco adequado. Também a gente quer fazer quando estamos ganhando cada vez mais combustível. Nesse caso, tinha uma venda 34, uma venda 72, uma venda 144, uma venda 305. Percebe que eu estou ganhando cada vez mais combustível, e quando ganho cada vez mais combustível, eu consigo chamar cada vez os traders e investidores cada vez maiores para dar a continuação da tendência. Então, não tem grandes segredos de onde está uma entrada, né? Outra coisa que você pode fazer é aqui. É uma mima, né? Quando o preço fecha, do lado da mima 8. Por exemplo, o preço estava acima da mima 8 aqui. Então, eu entendo que eu tenho um pivô aqui. Aí o preço fechou abaixo da mima 8. Então, eu tenho um pivô aqui. Aí ele subiu de novo, acima da mima 8. Tem um pivô aqui. Agora, abaixo, tem um pivô aqui. Aí, de cima, de novo. Tem um pivô aqui. Aí, tem esses pivôs aqui. Outra coisa que se pode fazer para ter um pouco menos ruído é quando 8 vermelho cruza azul. Então, 8 cruzou azul, cruzou.
Então, aqui você tem uma venda. 8 cruzou o azul, o stop aqui em cima. Enquanto 8 está abaixo do azul, você não tem uma nova compra. Você não sai da operação. Então, pode fazer assim também. Aí tem outros também, né? PVPC. Fechei acima de uma linha verde. A ideia é procurar próxima linha verde. Então, esse candle fechou acima, eu tenho uma entrada aqui. Fechou acima da segunda, tem uma entrada aqui. Meu alvo está aqui. Fechou em cima do terceiro e virou para cima, mais uma entrada. E quando tenho 3, cada vez que ele vira para cima, mais uma entrada. Não é muito difícil, não. Agora, em relação do S&P 500, se ele pode afetar a gente, claro que pode afetar a gente, mas a minha pergunta é se você está operando o S&P 500 ou você está operando o mercado nacional. E a ideia é a seguinte, não importa o que o mercado S&P 500 estiver fazendo. Não importa. Porque eu não estou operando o S&P 500 aqui, eu estou operando o Ibovespa, eu estou operando mini índice, ou estou operando dólar, ou estou operando ações brasileiras. E a gente está descolado em relação do S&P 500. Então, não dá para a gente fazer uma correlação que quando Ibovespa cai, só quando o S&P cai, Ibovespa cai. Ou quando S&P sobe e Ibovespa sobe. Não é verdade. Você pode perceber que os gráficos não são nada parecidos. Então, por que criar uma correlação equivocada entre S&P 500 e Ibovespa? Simplesmente opera o gráfico que você está olhando. Então, o S&P 500 pode cair? Sim. A Ibovespa pode cair? Sim. Mas Ibovespa cai porque o S&P cai? Se fosse assim, então nosso gráfico não estaria subindo, enquanto o S&P 500 está caindo. Tá? Então, eles não estão, eles estão descolados, não estão funcionando assim do mesmo jeito. E a gente sempre fala, não fica pensando em outros ativos, olhe só para o gráfico que está operando. Por exemplo, Petrobras vai subir se o petróleo subir. Tem muitas vezes Petrobras sobe e petróleo caindo. Não, sabe, o que mais? Se o índice subir, o dólar vai cair. Muitas vezes eles fazem a mesma coisa. Então, não complica sua operação olhando para outros ativos que pode te fornecer informação ambígua. Olha simplesmente para o gráfico que você está olhando, tá? Operando. Ali, obrigada aí pela sua participação, tá? Pode vir sempre aqui, inclusive. Deixa eu ver aqui. Aqui, Bo, aproveitando aí o seu gancho, o Will pergunta o seguinte: boa tarde, gostaria de saber qual ativo pode servir de parâmetro para o mini dólar, como, por exemplo, o S&P 500 é para o índice. Você acabou de falar, né, Bo? Não tem. Não tem. O dólar é o dólar, mini dólar, dólar cheio. Ele tem o gráfico único. Todo mundo que está operando dólar, está operando dólar. A gente não tem como avaliar os motivos, os pensamentos, as expectativas, a estratégia de todo mundo que está no mercado financeiro, que eles estão comprando, se estão vendendo, por que eles estão comprando, por que eles estão vendendo, quanto capital eles têm, se eles estão saindo numa operação que já fizeram no passado, ou se eles estão entrando numa nova operação, se eles têm muito lastro, se não tem, se tem cabeça que não tem. A gente não tem como avaliar tudo isso. Mas, graças a Deus, todo mundo tem que passar pelo mesmo gráfico. E a expectativa, o comportamento de todo mundo em um gráfico só tem um padrão. E a gente pode identificar dentro do padrão
as vantagens matemáticas e estatísticas quando vale a pena arriscar nosso capital. E aí eu não vou olhar qualquer outro ativo para entender o que é mais provável para o dólar. Eu vou olhar para o gráfico do dólar e ver o que o dólar está fazendo. Respondida aí da pergunta. Ibo, agora tem outra do Antônio Marcos. Ele pediu para você dar um exemplo de como o Ficube funciona no ativo, deixa eu até ver qual ativo que é esse, no Santander, Bo, SANB4. Vamos fazer 11. SANB 11. E qual o tempo gráfico? Qual o tempo gráfico, Antônio? Coloca aí para a gente, por favor. Caso você esteja aí ainda. Deixa eu ver se ele respondeu aqui. Você está por aí, Antônio? Coloca qual o tempo gráfico aí para a gente. A Estou boca. no gráfico diário aqui. Coloca no diário aí. Estou no diário. Vamos fazer uma análise aqui simples, tá? Aliás, um excelente exemplo de uma forte tendência, tá? Aqui, ó. O que eu tenho aqui? É um leque 610. 8 abaixo do 34, 34 abaixo de 144, 144 abaixo de 610. É um leque 610. Olha como o mercado caiu e caiu fortemente. Quando ele parou de cair, o preço ficou acima do mínimo 8 e testou várias vezes mínimo 8 e se recusou de cruzar por baixo, aí o preço voltou e entrou na consolidação. Então, entre linhas é uma consolidação e debaixo de todas as linhas é uma tendência. Então, o que eu vou fazer uma análise aqui da Santander? Então, vamos fazer um por um. Por exemplo, 8 e 34 alinhados para cima. Então, curto prazo para cima. Mas 34 e 144 alinhados para baixo. Médio prazo para baixo. E 144 e 610 para baixo. Longo prazo para baixo. Então, essa aqui é a análise do Santander. Tá? Que ele está com curto subindo, médio e longo caindo. Mas a gente sabe que o curto, ele reage mais rapidamente. Então, normalmente, o que acontece? Esse curto prazo vira para baixo. Ele vira para cima, vira para baixo, vira para cima, vira para baixo. Médio e longo prazo não muda tanto. Mas o pequeno sempre está mudando. Mas olha o que acontece se ele mudar para baixo. Se ele mudar para baixo, eu vou ter pequeno, médio e grande alinhados para baixo. Então, a pergunta é a seguinte: é mais fácil a gente fazer uma nova tendência de baixa? Ou é mais fácil, de repente, a gente tentar alinhar todas essas linhas para cima? Para alinhar todas as linhas para cima, eu vou ter que subir um monte, mas um foguete. Eu vou ter que subir até aqui, até 50 para alinhar todas as linhas para cima. Não é muito provável. Como eu tenho o grande e o médio trabalhando já no meu favor para baixo, eu gosto de trabalhar na direção do grande e do médio. Então, eu penso que é mais interessante procurar uma venda no Santander, não uma compra. E, caso ele subir, eu não vou apostar em ele superar essa linha aqui, antes de voltar a cair. Mais fácil eu fazer um lindo leque 610 para baixo do que um leque 610 para cima. Então, não sei, no momento, o que fazer. Não é uma situação onde eu tenho um certo conforto. Eu não tenho conforto, na verdade, aqui. Eu entendo que o próprio gráfico, pelo movimento anterior, aqui e aqui, onde está o preço? No meio. Qual é a relação retorno-risco? Bom, para resistência, é esse tamanho. Para o suporte, é esse tamanho. 1 para 1. Então, no meio da consolidação, com relação retorno-risco 1 para 1, não vale a pena fazer a operação
porque eu não tenho uma vantagem matemática e estatística nessa situação. Então, simplesmente não opera Santander. Não opera, vai para outro gráfico, outro gráfico mais bonito. A gente pode ver outro modelo aqui, PVPC. Primeiro, estou entre linhas, né? Estou entre linhas. Então, consolidação. Eu tenho 2 linhas vermelhas para baixo, 2 linhas vermelhas para cima. Bagunça. Aqui eu tenho 3 verdes para baixo. Cara, 3 para baixo, difícil subir. Então, eu acho algo parecido com isso. Mas se eu perder essa primeira linha vermelha aqui e ganha 2 linhas vermelhas, meu alvo vai ser terceira linha vermelha. Aí, a operação de novo. É mais fácil vender do que comprar. E se eu mudar o meu modelo, as mimas formam um leque 610 para baixo, onde eu tenho grande, médio e pequeno trabalhando juntos. Quando eles fazem isso, é uma pura tendência de baixa, onde a gente vai vender quando ele vira para baixo. Nosso alvo, nesse caso, seria dessa terceira linha vermelha aqui. Então, você quer comprar Santander? Eu não faria nada com Santander agora. Joga moeda. Não é uma boa aposta, não existe uma vantagem técnica. Pode subir no curto prazo, pode cair no curto prazo, mas do médio e longo prazo é para baixo. Se você consegue ficar do lado correto dessa linha dourada aqui e prateada aqui, aí você vai ficar bem. O problema é quando a gente quer entrar no candlestick, no ruído. Ah, ele subiu, vamos comprar. Não, ele caiu, vamos vender. Não, ele subiu, vamos comprar. Não, ele caiu, vamos vender. Esse aqui é só ruído. O que importa realmente é a configuração dos fractais. Se eles estão alinhados para cima, alinhados para baixo, desalinhados, brigando ou trabalhando juntos. Oi, Bo. Ótima análise, agradeço aí. Eu sou aluno do RDP5. Ótimo. Tenho estudado bastante, estou repetindo as aulas, mas ainda não tenho essa prática que você demonstra aí na análise. Agradeço, a análise é muito boa aí. Obrigado, Marcos. Deixa muito simples, didática. Tenta fazer simples mesmo. O que é o 8,34 está fazendo? Pega o triângulo e coloca assim no seu gráfico, né? Aí você vai entender. Eu quero sempre o médio e o grande trabalhando comigo. Quer dizer, eu quero trabalhar com o médio e grande. Então, eu vou procurar uma oportunidade desses médios e grandes trabalhar para mim. E entre linhas, consolidação, tem que operar pelo risco. É uma boa venda aqui? Acho que não. Não é uma boa venda. Boa compra? Não, porque eu não tenho o médio grande trabalhando para mim. Então, não é uma boa compra, não é uma boa venda, melhor não fazer nada. Obrigada aí, viu, Marcos, pela sua participação, tá bom? Obrigado vocês aí. Vamos dar continuidade aqui. Boa, a próxima pergunta aí é do Gustavo. Ele pergunta o seguinte: tem usado os indicadores Ficub no Vector e criptomoedas? Gostaria que o Bo indicasse quais os melhores tempos gráficos para cripto usando os indicadores Ficub. Como é o mercado 24 horas, vamos dividir o primeiro 24 horas por φ ao cubo. Então, 24 horas vezes eu dividido por φ ao cubo é um pouco menos do que 6 horas. Então, coloca 6 horas, 24 horas e 6 horas. Aí, 6 horas dividido por φ ao cubo, 90 minutos. E 90 minutos dividido por φ ao cubo, 20 minutos. Então, você deveria utilizar semanal, diário, 6 horas, 90 minutos. 20 minutos, pouca gente vai tentar utilizar, né? Porque é muito rápido. É como se fosse um day trade. Agora, deixa eu falar aqui um recado aqui bastante importante. Deixa eu até colocar aqui para vocês
os nossos links de acesso, tá? Muitas pessoas estão perguntando como que faz para achar os nossos materiais. Estou compartilhando neste momento aí com vocês o link, onde nesse link, deixa eu compartilhar a tela aqui, vocês vão encontrar aí todas as nossas redes sociais, inclusive quero alertar vocês que nós só temos um perfil em cada rede, então a gente tem visto aí ultimamente muitos perfis fakes que acabam utilizando o nosso nome, os nossos materiais para poder pedir dinheiro, para poder estar oferecendo coisas mirabolantes. Então, pessoal, quem conhece a gente, sabe do nosso trabalho, sabe que nós não efetuamos esse tipo de abordagem, tá? Então, assim, tomem bastante cuidado. Então, aqui está todas as nossas redes sociais oficiais. Comece a trajetória aí do Ficube dentro do e-book, tá aqui, só você clicar aqui para você baixar. No próximo dia 26, a gente vai ter um evento exclusivo e gratuito também, que vai falar sobre a metodologia Ficube, que é a Copa do Investidor. Basta você fazer seu cadastro gratuito também para participar. Tem o curso gratuito A Bolsa da Cabeça. E quem deseja aí aperfeiçoar dentro da metodologia, fazer um curso aí da base do nosso método, é só vir aqui, ó, curso online Redescobrindo o Preço, tá? Nós fazemos um lançamento dele apenas 3 vezes ao ano. A próxima turma aí, que é a 10ª turma, previsão aí para o final do mês de outubro, ou seja, com 15 dias aí, nós teremos o lançamento aí da próxima turma, para quem está querendo saber quando que vai ter. Então, programe-se aí para você poder participar. O link já coloquei aí desculpe, no chat aqui para vocês, tá bom? Vamos responder a pergunta aí do Will. Will, você está por aí? Se você tiver, por gentileza, só ativar seu microfone, por favor. Caso você esteja. O André, eu vi também que você levantou aí esse recurso aqui que tem no Instagram, no Zoom, está levantando aí para poder perguntar. Se deseja perguntar alguma coisa, só ativar seu microfone, por favor. Caso você queira aí estar participando. Enquanto isso, também vou responder a pergunta aqui do Rodrigo, se as aulas são à noite. Rodrigo, o projeto Redescobrindo o Preço, ele é composto de aulas gravadas e de aulas ao vivo, tá? As aulas gravadas você pode fazer quando você quiser, o horário que você quiser, conforme a sua disponibilidade. As aulas ao vivo, elas são sempre à noite, tá? Mas suponhamos que você não possa participar de alguma aula ao vivo, não tem problema também, tá? Você pode assistir o replay depois que a gente disponibiliza lá para você dentro da plataforma, tá? Então, ou seja, você pode fazer em qualquer horário aí, conforme a sua disponibilidade. Deixa eu ler a pergunta do Will aqui. Ele pediu para você olhar IRBR3. Deixa eu ver aqui. Considerando que está no fundo do poço, independente do tempo, se você considera uma empresa que vale a pena investir no momento, ou o risco é alto e não vale a pena. Oi, desculpa não poder ter entrado antes. Não tem problema não, fica à vontade aí, pode perguntar. Falei certo? Seria isso mesmo? Sim, isso mesmo. Isso mesmo? Olha a inclinação dessa queda aqui. Importante Sim, é uma queda entender. uma queda bem acentuada. É uma empresa que veio passando por alguns problemas, inclusive com a diretoria, questões de fraude e tudo mais. Uhum. Mas a minha questão com ela é só justamente isso. Eu sou grafista, né? Eu não tenho muito estudo na área de fundamentos, mas justamente pela questão dessa empresa ser uma empresa onde o ramo de atuação dela, que é de resseguros, e os principais acionistas dela são bancos como Bradesco, o próprio, acho que Banco do Brasil, se não me engano, são grandes cotistas. Então, a minha questão era justamente essa. Eu não tenho muito estudos na área de fundamentos, então não sei avaliar essa empresa de forma conceitual, mas graficamente ela me parece estar bem
descontada. Então, eu queria saber um pouco sobre isso, se assim, se apesar do risco, se vale a pena uma entrada nesse momento, pensando em futuro, 5, 10, 15 anos, enfim. Bom, olhando para esse gráfico aí, Will, qual é o padrão que você identifica? É uma tendência de baixa, fortíssima, mas ela já está num preço praticamente no fundo do poço. Ela, daí ou abre falência ou retoma o movimento. Ok. Então, aqui atrás também estava em tendência de baixa e estava em R$4. Bom, parece que está bem descontado, porque estava em 12 e agora está em 4. Aí de 4 foi para 3. Não, acho que agora está bom, vamos comprar. Aí de 3 foi para 2. Aí de 2 foi para 1. E de 1 agora pode ir para 50 centavos. E de 50 centavos pode ir para 10 centavos. Então, do ponto de vista técnico, do ponto de vista FICUB, você não vai ter nenhuma operação viável na compra até parar de fazer topos e fundos descendentes e tentar fazer uma onda 3 para cima, por exemplo. Se subir aqui, voltar para testar o fundo, se recusar a fazer um novo fundo, aí vira para cima. Aí você tem uma chance de tentar uma onda 3 para cima, algo parecido. Mas enquanto não está fazendo topos e fundos descendentes, deixa continuar com o mesmo comportamento que está fazendo hoje. Isso é uma dica muito valiosa. Simplesmente o que o preço está fazendo, ele vai continuar fazendo. Então, aqui é fácil perceber que está fazendo topos e fundos descendentes, não consegue superar as linhas vermelhas, não consegue romper uma linha de tendência de baixa, e quem sou eu para adivinhar exatamente onde ele vai parar? Pode ir para falência, né? Pode sair amanhã mais um escândalo aí vai para falência mesmo. Ou pode ser que amanhã o Banco do Brasil decidir de comprar IRBR para R$5. Aí o preço faz isso. A gente não sabe. Mas é melhor a gente apostar no que a gente sabe do que a gente não sabe, né? E a gente sabe que ele está em tendência de baixa, está abaixo de linhas vermelhas, tá proibido comprar, tá vendo esse PC aqui, 72, quer dizer, proibido comprar, e está proibido comprar tese aqui, R$10,25. Tá? Então, proibido comprar é proibido comprar. E aí ele vai ter que superar, sim. Eu fiz algumas entradas nela na casa dos R$4. Vai ter que superar essas linhas vermelhas aqui, ganhar uma linha verde. Não vai ser nada fácil esse aqui, não. Pode ficar de olho, mas não compra, tá? Tá, ok. Então, no caso, realizar um preço médio não é interessante mais. Olha, essa é uma maneira de se quebrar, fazendo preço médio em tendência de baixa. É uma maneira de se quebrar. Você comprou 4, aí se compra agora no 1. Aí vai para 50, aí você compra mais. Aí vai para 25, você compra mais. Aí ele vai para o 0 e perdeu tudo. Então, não joga dinheiro bom atrás de uma ação ruim porque você está querendo melhorar seu preço médio. Se tiver em tendência baixo, não compra mais. Né? Agora, você comprou, ele começou a subir, você acha que ele vai subir mais, pode fazer o preço médio na subida, na compra, mas não na descida, na compra. Tá, ok. Obrigado, Bo. Obrigada, Will, pela sua participação aí. Forte Eu que abraço agradeço. aí. Obrigado. Bom fim de semana aí para vocês. Pessoal, mais alguma pergunta aí que vocês desejam estar fazendo aí para a gente? Fica à vontade aí para você poder colocar a sua pergunta para a gente aqui no chat, tá? A gente vai... boa, a Maria está pedindo para você dar uma olhada em Gala. Perdão, fala de novo, Mônica.
A Maria pediu para você dar uma analisada em Gala. Gala, um Isso, criptoativo, né? isso. Olha esses gráficos impressionantes. Me lembra da bolha do Nasdaq em 2000. Impressionante. Bom, Gala, no gráfico diário. Está fazendo topos e fundos descendentes, está abaixo de linhas vermelhas, é proibido comprar. E se ele não superar essa linha vermelha aqui, e se não sair do padrão, se não conseguir, por exemplo, tentar um fundo duplo ou uma onda 3 para cima, não tem compra. Ele pode simplesmente continuar topos e fundos descendentes. Tem nada para fazer aqui, não. Ok, bom. Deixa eu respondendo aí mais perguntas aí com relação aí ao nosso projeto Redescobrindo Preço. Mais uma vez, pessoal, o projeto Redescobrindo Preço, ele é lançado apenas 3 vezes ao ano, tá? Então, para você poder aprofundar aí sobre os indicadores, não tem como a gente explicar, né, os indicadores aqui dentro de uma sala igual a gente tem aqui. Aqui é umas perguntas mais básicas aí a respeito aí da metodologia. Então, se você quiser aprofundar sobre os indicadores, nós indicamos aí que você faça o curso aí com a gente quando você se sentir aí preparado para poder fazer, tá? Nós fazemos ele, como eu falei, 3 vezes ao ano, ele é indicado para qualquer nível, né, de trader e investidor, você pode utilizar em qualquer ativo, qualquer mercado, qualquer tempo gráfico. Então, quanto a isso daí, é tranquilo para você poder aprender. Mônica, não tenho tempo, posso fazer as aulas depois, posso fazer conforme o meu tempo, ok? Respondendo aí, André Luiz, nós vamos passar todas as informações para vocês em breve aí, lá por e-mail, tá? Como eu falei, o lançamento é feito poucas vezes ao ano, então a gente vai fazer um lançamento aí no fim do mês, onde a gente dá todas as informações, tá? E dentro do projeto, é o melhor custo-benefício, onde você vai poder unir a parte educacional, a parte de ferramentas, que é o nosso aplicativo Ficube, né, Bô? Tem como você mostrar aí? Tem alguma coisa espelhada? Não. Não, Não tem. né? Pois é, tem Não. um aplicativo onde você recebe as nossas recomendações de compra e de venda, e você vai escolher o mercado que você quiser receber essas recomendações, né, de cripto ou em ações, que está incluso aí também dentro do projeto. O que não está incluso dentro do projeto, e também nós vamos explicar também o motivo pelo qual não está, né, Bo? É os indicadores Ficube para o mercado de day trade em tempo real, tá? Para quem É, né? Explica aí por que que não tem, Bu. Muitas pessoas aqui perguntam a respeito. é o day trading de Fórmula 1 do mercado financeiro. Eu faço isso 15 anos. Mesmo eu, assim, de 15 anos day trade, assim, com alunos, né? Utilizo o day trade como um ambiente didático. Eu não fiquei rico com day trade. Aliás, é bem mais fácil perder dinheiro no day trade do que ganhar, a menos que você esteja realmente bastante habilitado e faça o seu trabalho de estudar, de treinar muito tempo de tela. Então, a gente não quer que você faça um investimento nos nossos indicadores Ficube no início, sem que você realmente tenha experiência no mercado de day trade. Quando você está entrando no mercado day trade, é um excelente ambiente para treinar, porque você vê muitos movimentos todos os dias, muitos setups. Você consegue estudar de perto o movimento de preço. Mas o ambiente psicológico é muito cruel. Dá para fazer assim vários erros psicológicos operacionais no day trade. Então, precisa realmente saber o que está fazendo. A nossa ideia é utiliza as nossas ferramentas para o swing trade para começar. E assim você não precisa dos indicadores no Profit Chart porque eles estão já no nosso gráfico web, né? Então é isso. Ô, Mônica, eu não tenho o app para mostrar para todo mundo, mas eu posso mostrar o Prisma também.
Deixa eu mostrar o prisma rapidinho. Ok. Aqui o prisma, que mostra vários mercados, indicadores diferentes. Então, por exemplo, a gente pode ver ações brasileiras baseado em proibido comprar, proibido vender. Eu vou classificar aqui no gráfico semanal e ver quais são as ações que estão com 3 ou 4 linhas verdes aqui, células verdes. Tem alguns, mas tem poucos. Então, no momento, eu percebo que o mercado não é muito forte para compra. Veja aqui, ó, que está acima de linhas verdes, está estourando para cima. Petrobras, Honey, REC-V, YouTube. Aqui atrás tem alguns também subindo. Intelbras, Unip 6, Petro 3, Ciel 3, URVR. Tá? Mas a grande maioria do mercado está vermelho, tá vendo isso aqui? Olha o tanto vermelho que a gente tem. Então, a gente entende que o mercado não é para pescar nesse momento. Tem alguns ativos que estão subindo e dá para entender quais são. Aliás, eu tenho um filtro carteira que vocês não têm, que a gente utiliza para ver quais são realmente os papéis mais bonitos do mercado. E existem uns 10, mais ou menos, que estão em forte tendência de alta, mas a grande maioria está em forte tendência de baixa no gráfico semanal. Então, só com isso aqui você percebe que é complicado o mercado no momento. É difícil operar com bastante confiança quando a gente classifica aqui e percebe que tem muito mais vermelho do que verde. Tem muito mais vermelho do que verde. Então, essa é uma das ferramentas também que a gente tem. A gente pode usar outra maneira, classificando por 0 até 7. 7 e 6 são compras e 0 e 1 são vendas. Então, você pode ver quais são os candidatos para compra e quais são os candidatos da venda e pode também ver o que está consolidado. 2, 3, 4, 5 é uma consolidação. Então, você consegue perceber também. Olha aqui, três linhas vermelhas está caindo. Você não quer comprar isso, mas nem a pau. Então, se uma ação que está pensando em comprar, aparecer aqui com 3 linhas, 3 zeros aqui, cara, não pode comprar não, tá? Logicamente, está em tendência de baixa. Não pode comprar vermelha, não pode vender o verde. E aí, preto, normalmente a gente fica fora. Tá? É consolidação. Então, esse é um exemplo de como a gente rastreia o mercado também. Bom, vamos para a última pergunta aqui. Deixa eu ver quem fez aqui. Está com um nick de iPhone, mas respondendo aí a pergunta. Pergunta se dentro do curso tem acompanhamento. Essa sala aqui que nós temos aqui toda sexta-feira, nós temos uma sala idêntica, que é só para alunos toda segunda-feira. Ou seja, independente de qual projeto que você vai participar, de qual edição, você vai ter acesso a essa sala aí de forma contínua, né? Ou seja, assistiu a alguma aula, não compreendeu, quer algum ativo, está sem saber o que fazer, se a sua interpretação está correta, você vem para a gente e você vai ter esse acompanhamento, tá? Então, se toda segunda-feira nós temos esse contato mais próximo com vocês, para vocês poderem tirar as suas dúvidas, tá? E também tem todo o suporte do atendimento também ao longo da semana também, que você pode fazer a sua pergunta, que você também será respondido também. Eu falo diretamente aqui com o Bo, então essa sala que a gente tem é toda segunda-feira também, ao meio-dia, tá? Então, acho que eu respondi sobre essa pergunta. No mais, acho que também já foram aí todas as perguntas, agradecendo a todos aí mais uma vez pela participação. Toda sexta-feira eu e o Bo estamos aqui de meio-dia às 13 horas para poder ter esse contato aí com vocês. Daqui a pouquinho o replay vai estar disponível lá no nosso canal do YouTube, Bo Williams Ficub. Caso você conheça alguém que se interesse aí pela área financeira, você copia depois lá o link, manda para ela poder assistir.
e também convidar para poder participar conosco aí na próxima semana. Acho que é isso. Bo, quer deixar esse recado final aí? A gente está aqui todas as sextas-feiras, gente, para abrir a casa e mostrar a casa para vocês. Nunca eu vou pular pela tela, torcer seu braço atrás das costas e fazer você fazer qualquer coisa. A gente não está aqui para apertar seus botões emocionais de medo, ansiedade ou ganância para você comprar alguma coisa da gente. 25 anos no mercado, estamos aqui ainda, porque primeiro a gente quer seu bem em geral, seu bem-estar mental, psicológico e seu bem-estar no mercado financeiro. A gente prega assim com a seguinte crença: a gente não está feliz por ganhar dinheiro no mercado. A gente ganha no mercado porque a gente está feliz. Quer dizer, porque a energia que a gente coloca dentro do mercado é resultado que volta para a gente. O mercado é externo a gente. Então, nossa felicidade, nosso conhecimento, nossa experiência, nossa confiança, tudo isso é importantíssimo quando você está aplicando no mercado financeiro e lidando com algo que é caótico, como o preço, né? Então, conte conosco sempre, cada sexta-feira a gente está aqui, tem muitas coisas gratuitas nas redes sociais. Todo mundo entra lá no YouTube e começa a estudar o curso chamado A Bolsa na Cabeça. Aí você vai entender realmente o que é o mercado financeiro, antes de arriscar seu dinheiro no mercado financeiro, que é altamente perigoso para os principiantes. E qualquer coisa que precisa para a gente, né, para te ajudar, estamos aqui, tá? Sempre juntos. Então é isso, mais uma vez. Bom fim de semana, Bo, bom descanso. A todos também, excelente fim de semana. Semana que vem, próxima sexta, eu, Bo, estamos de volta. Obrigada a todos aí. Valeu, Bo. Tchau, tchau. Obrigado, Mônica. Tchau, Valeu, para todo mundo. valeu, tchau, Um abraço, tchau. gente.